A gente está acompanhando que o ex-secretário da Receita, o Tostes, José Tostes, está prestando depoimento para a Polícia Federal no inquérito da ABIN paralela. Ele que teve o nome citado na fatídica reunião entre Bolsonaro e então chefe da agência, o Alexandre Ramagem. A gente lembra que na ocasião Bolsonaro teria sugerido que as advogadas do senador Flávio Bolsonaro falassem com Tostes e com o então chefe do Serviço Federal de Processamento de Dados sobre o caso das rachadinhas. O Ramagem afirmou que seria necessário a instauração de um procedimento administrativo contra os auditores da Receita, visando anular a investigação. A Polícia Federal agora quer saber se o então secretário da Receita foi procurado depois dessa reunião. A gente tem as informações ali de encontros que aconteceram, né, Sakamoto, mas agora então a busca de mais detalhes dessa história toda. O que a gente pode esperar desse depoimento dele? Olha, Natália, eu acho que ele não vai dar muita informação com relação a isso, mas espero, seria ótimo que desse, porque certamente ele foi procurado, certamente. A família Bolsonaro utilizou a estrutura do país, né? eh, a ABIN, está muito claro, né? Receita, entre outros órgãos internos, para se proteger, né? Neste caso específico, a gente está falando da tentativa de salvar o pescoço do senador Flávio Bolsonaro, que, quando era deputado estadual na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, utilizou-se, né, teria se utilizado das famosas rachadinhas, o desvio de recursos do salário de servidores públicos para o bolso do parlamentar de forma completamente ilegal. Isso é roubo. Isso é roubo. Então, o que acontece é que, lembra que todo aquele esquema que foi denunciado no final de 2018 pelo Estadão, que envolveu Fabrício Queiroz, que envolveu Adriano da Nóbrega, né? E você tinha o quê? Você tinha a esposa do Adriano da Nóbrega, né? Miliciano, né? Que estava lotada no gabinete do Flávio, também fazia parte desse esquema. Você tinha muita sujeira que foi levantada. E aí, na tentativa de ajudar o filho, né, Bolsonaro fez aquela fatídica reunião que o áudio depois foi revelado pela queda do sigilo por parte do Supremo Tribunal Federal em cima de uma investigação da Polícia Federal. Com o general Augusto Heleno, e na época o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Alexandre Ramagem, que era o diretor-geral da ABIN, presidente Bolsonaro, duas advogadas, conversando e buscando formas, inclusive, de ajudar o Flávio nesse processo. E aí, em cima disso, vem o depoimento do então chefe da Receita, assim como está sendo feito depoimento de várias pessoas. O próprio Alexandre Ramagem deu um depoimento gigante, longo, sobre tudo isso. As informações, pena que a gente não tem acesso às informações, é claro que é de se imaginar, né, que essas pessoas não vão produzir provas contra elas mesmas, não vão se autoincriminar no depoimento, inclusive a justiça garante isso, né? Seria ótimo que servidores públicos mostrassem, né, toda a importância da independência do serviço público e nessa hora denunciar, sim, procurou, sim, queria tal coisa, sim, a informação era essa. Mas como a gente está falando de pessoas que estão que estavam em cargos de chefia, é difícil imaginar que isso de fato aconteça. Seria ótimo, mas é difícil imaginar que isso de fato aconteça. Talvez alguém no clero mais baixo, dentro da estrutura da Receita, possa entregar. Da mesma forma como foi uma pessoa, como a gente ficou sabendo do escândalo das joias, né, que foram muqueadas nos governos, recebidas nos governos árabes, trazidas para o Brasil em contrabando e depois mandadas para o exterior para serem vendidas, apesar de serem patrimônio da União, para benefício de Jair Bolsonaro. A gente ficou sabendo porque servidores públicos bateram o pé no aeroporto de Guarulhos, na Receita, e falou: nananina, isso aqui não passa não, meu amigo. Né, isso aqui não passa não. Não passa. Então, a questão é, o que que vai acontecer agora, né? Pelo fato de ser chefia, a gente pode imaginar que há uma relação ainda de fidelidade e lealdade com Bolsonaro, né? Se fosse o cargo mais baixo, talvez não. Agora, é difícil imaginar que vai ter um vazamento confirmando aquilo que todo mundo viu e todo mundo sabe naquela reunião. Vazamento não, depoimento confirmando que estava naquela reunião. Mas seria ótimo. Ô, Natália, o Brasil está precisando de um banho de transparência, sabe? E seria ótimo que servidores públicos viessem a público e dissessem toda a verdade e não apenas aquilo que os seus aliados querem ouvir.
Não, até porque como a gente comentava quando estava discutindo bastante essa questão da reunião, falando muito da situação do Flávio Bolsonaro em si, a gente lembra que isso é só um recorte do que se trata toda essa discussão da BIM paralela. A gente estava até falando aqui de questão de ataques, de desinformação. A gente pode costurar, de certa forma, todas as histórias, né? A gente está falando aqui do ataque do Hang, a gente fala da Carla Zambelli ali tentando colher informações, no caso, para favorecer e acabou atrapalhando, no caso, o governo da época, Bolsonaro, mas aí no caso do depoimento do Ramagem foi-se dito que tiveram muitas perguntas, acho que foram mais de 100 perguntas que fizeram para o Ramagem, que ele foi tentando jogar a responsabilidade mais ali para os agentes da ABIN que foram citados em todo o relatório divulgado da investigação, né, Sakamoto? A gente pode entender aqui, então, o que a gente pode esperar ou não desse recorte específico do papel da Receita, de se deu ou não informações nesse caso do Flávio, mas ainda tem muita coisa pela frente para a gente entender nesse inquérito como um todo, né? O inquérito, e acho que a gente ficou bastante focado por razões óbvias, a gente ficou bastante focado na questão do vazamento do áudio da reunião, daquela fatídica reunião, né, com Bolsonaro, com Augusto Heleno e com Ramagem. Só que o inquérito é bem maior, e isso aí faz parte de um inquérito muito maior, que é o inquérito da espionagem legal, o inquérito do monitoramento legal, da arapongagem, da sacanagem, né, aplicada por parte do governo Bolsonaro com relação aos seus desafetos, com relação aos seus críticos, né? O que a gente está diante provavelmente um dos maiores escândalos, né, desde o fim da ditadura militar, com a o grampo ilegal, o monitoramento ilegal de políticos, de juízes, de ministros da Suprema Corte, de jornalistas, de advogados, de sindicalistas, de membros da sociedade civil, né, de toda e qualquer pessoa que pudesse causar problemas para o governo Jair Bolsonaro através das suas ações, através do monitoramento das ações do governo Bolsonaro. E não só isso. O que que esse inquérito mostra, né? Está mostrando que esse lado, né, dessa BIM paralela operando no seio da Agência Brasileira de Inteligência, estava utilizando o software israelense First Mile, né, que monitora, torna capaz de monitorar o deslocamento, é do outro lado, né, a utilização dessas informações obtidas através desse monitoramento para abastecer o gabinete do ódio, que é uma outra estrutura montada na Presidência da República, né, que foi denunciada através da CPMI das fake news e que seria utilizada para quê? Para produzir desinformação a fim de atacar desafetos do presidente da República, adversários do presidente da República, críticos do presidente da República. Ou seja, espionagem legal sendo usada para abastecer uma estrutura de ódio, de intolerância, de ataque à credibilidade e à imagem dessas pessoas. Esse escândalo é uma coisa gigantesca. É o Estado sendo curvado, dobrado para servir aos interesses escusos de uma família. E é isso que a gente tem que ficar de olho. A questão da reunião, a questão do Flávio é importante, se conecta exatamente a tudo isso, que é dobrar o Estado e dobrar e ver as necessidades do Estado em cima das necessidades de uma família. Só que faz parte de algo muito maior, que a Polícia Federal divulgou apenas uma primeira leva de pessoas grampeadas e monitoradas, mas que não chega nem ao perto da totalidade das milhares e milhares e milhares de interceptações telefônicas interceptações telemáticas que foram feitas, né? Então, a gente tem pela frente um baita de um problema para resolver. Vamos ficar ainda um bom tempo descobrindo o impacto desse monitoramento e tem um ponto que é interessante, porque você acusar o Bolsonaro de golpe de Estado, você acusar o Bolsonaro de cartão de vacina, é uma coisa. Esse caso específico, você tem o Bolsonaro participando de reuniões, o Bolsonaro sendo beneficiado diretamente, sabe, o governo dele usando, dizer que eu não sabia o que estava acontecendo, o Ramagem dizer, o Augusto Heleno dizer, o Bolsonaro dizer que não sabia o que estava acontecendo, não é mais possível. Você tem eles dentro do crime, sabe? Participando ativamente, fazendo reunião como consequência dessa arapongagem toda. Porque esses funcionários e servidores do Estado brasileiro, da Receita, também foram arapongados, também foram espionados, né? Então você tem a consequência daquela reunião é uma consequência daquela apongagem lá atrás. Isso está de pé. E esse é o ponto. É por isso que é tão difícil, né? Talvez isso não gere na população grande preocupação, mas isso é crime.
né? E isso é mais um crime que Bolsonaro vai ter que responder. Eita, como tem assunto, mas ele voltou, Josias de Souza, voltou com a gente. Dava até para trazer o Cleiton Amorim aí junto, o nosso Deus Salvador aqui, sempre que a gente tem esses problemas, nosso colega editor. Acho que vale a gente até fazer esse comentário aqui, né, gente? Que a gente fica aqui hablando e hablando bastante, mas por trás tem uma galera trabalhando e correndo para ajudar a gente e resolver todas as questões, Josias. Estamos de volta e falando sobre o depoimento, então, do José Tostes, ex-secretário da Receita lá na Polícia Federal. Então, sobre a expectativa do que pode ou não pode sair de lá, Josias. Como que você vê esse momento? Esse personagem, esse José Tostes, é um servidor de carreira da Receita Federal que tinha uma biografia muito respeitada até encostar esta biografia no bolsonarismo. Assumiu a Secretaria da Receita Federal na gestão do Paulo Guedes e, de repente, coisas muito esquisitas começaram a acontecer ao redor do José Tostes. Houve a reunião do Bolsonaro com a cúpula da inteligência, bem entre aspas, essa inteligência do governo, né? Estava lá o Alexandre Ramagem, o então chefe da ABIN, o general Augusto Heleno, que controlava o Gabinete de Segurança Institucional, e nesta reunião, com duas advogadas do Flávio Bolsonaro, eles buscavam informações para desqualificar um trabalho feito pela Receita Federal, pelo COAF, trabalho que municiou a investigação sobre a rachadinha que enredou o Flávio Bolsonaro, né? E a certa altura, o Bolsonaro menciona o Tostes. Ah, por que não procurar o secretário da Receita, o José Tostes? E houve, de fato, 3 reuniões dos advogados ou das advogadas do Flávio Bolsonaro com o José Tostes. Numa dessas reuniões, o então secretário da Receita foi à casa do Flávio Bolsonaro. E ele, na época, foi instado a dizer o que foi fazer lá, e ele respondeu, na ocasião, que foi discutir a situação fiscal de pessoas físicas, pessoas jurídicas relacionadas ao Flávio Bolsonaro, inclusive do próprio Flávio Bolsonaro, né? Isto é um absurdo dos absurdos, né? O secretário da Receita Federal vai discutir questões fiscais com os próprios envolvidos, com os próprios envoltos em investigação que envolviam os dados fiscais, né? Isso é um descalabro, é uma coisa inexplicável, mas aconteceu com esse personagem, esse José Tostes, que, como disse, tinha uma biografia respeitada até então. Então, a expectativa de um encontro deste personagem com a Polícia Federal num depoimento, a perspectiva é de que ele tente se reencontrar com esta biografia respeitada que ele tinha lá atrás e que ele diga o que de fato aconteceu, que ele municie a Polícia Federal com informações que contribuam para a elucidação desse descalabro que ocorreu sob Bolsonaro. De resto, o Bolsonaro fez na Receita Federal o que ele fez em todos os órgãos públicos que ele tentou conspurcar. Aconteceu na Polícia Federal, aconteceu no IFAM, aconteceu no IBAMA, no ICMBio, onde o Bolsonaro tocou para defender interesses dele próprio, dos seus familiares ou dos seus amigos, ele conspurcou o espírito republicano que deveria nortear a atuação desses órgãos, né? E aconteceu também na Polícia Federal. Então, foi IBAMA, ICMBio, IFAM, FUNAI, Ministério da Educação, com uma sequência de ministros ineptos, Ministério da Saúde, com a militarização da saúde em plena pandemia. Aconteceu. E isso tudo precisa ser elucidado. Nesse momento, a Polícia Federal está se ocupando dessa ABIN paralela com as ramificações na Receita Federal. Então, o que se espera, Natália, é que este personagem, esse José Tostes, dignifique o seu passado, esclarecendo o presente, de forma a contribuir para que a Polícia Federal elucide essas movimentações criminosas que foram praticadas ali sobre o Bolsonaro. A gente está